Olá, galera. Francisco Maciel, professor universitário, psicólogo clínico aqui no Toques do Chico, esse canal sobre saúde mental e comportamento humano. Falando hoje de procrastinação. Adiar, postergar. Por que será que isso é tão comum e por que será que isso acontece tanto? Principalmente com adolescentes, embora não seja só com eles. Quando a gente procrastina, a gente faz com que resultados que poderiam ser produzidos de melhor forma e mais rapidamente não o sejam. E isso se dá porque existe uma briga entre o nosso sistema límbico que tenta evitar sentimentos negativos que a gente acha que pode vivenciar por ter que dar conta de tarefas percebidas como chatas, negativas, exaustivas, e o córtex pré-frontal, que nos diz assim: tem que fazer determinada tarefa. Dessa briga se dá a procrastinação. Porque a procrastinação nada tem mais a ver do que o fato de termos uma dificuldade de gerenciar as nossas emoções percebidas como negativas diante de tarefas que não são muito agradáveis ou satisfatórias, e para isso a gente vai buscando distrações, vai buscando comportamentos impulsivos que nos tirem do foco daquela tarefa, e aí a procrastinação se instaura. Vejam que a procrastinação tem uma relação direta com as emoções, senão não seria algo tão difícil de se lidar. E podemos pensar em polaridades. Algumas pessoas procrastinam porque elas têm a percepção de que as sensações para realizar aquela tarefa adiada serão tão negativas e tão ruins que eu prefiro não fazer. Eu adio ao máximo porque aquilo vai me causar desconforto. Isso tem relação direta, claro, com uma questão talvez de falta de autoconfiança, uma autoimagem meio vulnerável, meio abalada. Outras pessoas, num outro extremo, procrastinam porque têm receio de, em conseguindo fazer aquilo que deve ser feito, se tornem escravas daquele resultado. Ou seja, como dei conta de fazer aquilo, terei sempre que fazer aquilo. Seja porque eu acho que tenho que fazer, seja porque os outros vão me cobrar para que eu faça aquilo. De qualquer modo, vem a tentativa de evitar os sentimentos negativos que eu percebo que podem se instalar. Tem jeito de evitar a procrastinação, galera? Algumas diquinhas. Claro que eu poderia falar assim: terapia, meditação, se organizar. Mas vamos trabalhar algumas dicas um pouco mais concretas, um pouco mais certas. Primeira coisa, não tente ser multitask, não tente fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo, porque isso ajuda muito a que nos tornemos procrastinadores. Depois, procure identificar quais são os padrões que se repetem nas situações que vocês costumam adiar, procrastinar. Normalmente tem um padrão em comum. Procurem, como uma terceira dica, evitar distrações, evitar tudo aquilo que venha de fora e que tire o seu foco na execução daquela tarefa. Talvez a quarta dica mais importante: pegue uma atividade e tente dividi-la em etapas, pequenas etapas. Porque quando a gente dá conta de pequenas etapas, a probabilidade de conseguir realizá-las é maior. Quando eu realizo uma primeira etapa, tiro essa etapa da frente, eu me sinto melhor, eu me sinto mais feliz de ter dado conta daquilo e me predisponho de uma forma mais fácil a realizar as próximas. Crie hábitos tentando mudá-los paulatinamente, de modo devagar, para que esses novos hábitos sejam perenes, para que você não tente e depois desista. E tente também, como uma última dica, se dedicar à execução da tarefa por um período concentrado de tempo, criando pausas.
25 minutos de atividade, 5 minutos de pausa, 40 minutos de atividade, 10 minutos de pausa, e nessas pausas pensaremos, faremos outras coisas. E passada a pausa, voltamos para a atividade. Vejam, não é tão complexo assim deixar de procrastinar, mas exige determinação. Galerinha, corre lá, passo a passo, uma coisa de cada vez. Dá para ter resultados melhores. Vamos parar de procrastinar, colocar em prática aquilo que a gente discutiu aqui no vídeo? Até a próxima.